E aí, crente, chega mais bênção! Seja muito bem-vindo aqui no canal. E se você não me conhece, eu me chamo Fabiola Morena. Esse é o nosso canal abençoado pelo Senhor. Hoje é o nosso segundo episódio, né? Nosso segundo bate-papo com uma convidada super especial, cheia da unção de Deus. E vou apresentar para vocês. Eu tenho certeza que você já viu algum vídeo dela nas redes sociais. Vai dizer, ô irmã Maria, irmã Maria, irmã Maria. Oxe, fala com ela não. Oxe, por quê? Ela saiu lá do ministério. Tá em outro. Tá congregando com outro pastor agora. Aí é outro céu, é outro Jesus, é outro Deus. E também, assim como eu, se apaixonou pelo jeito extrovertido, né, cheio de unção, cheio do poder do Espírito Santo, onde ela leva a palavra através de tanta criatividade, né, tanta alegria. E hoje ela tá aqui para conversar com a gente, contar um pouquinho sobre a sua vida, seu testemunho, seu dia a dia, sua caminhada, seu ministério. Gente, estamos aqui para falar com vocês. Você que é muito ciumenta no casamento, você precisa tratar isso. Ciúme não dá certo no casamento. Eu não tenho nada de ciúme, zero. De verdade. Tu tá olhando aqui? Um vídeo Você, deixa eu ver, celular. Me dê esse celular. Deixa eu ver quem é. A Eliane Basílio da Silva Araújo. Ela tem 27 anos, mora na cidade de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. A Eliane é super casadíssima com a bênção de Deus, Felipe. E atualmente ela congrega na Igreja Assembleia de Deus Pentecostal Rocha Viva. E eu tô muito feliz de receber você aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vinda, Eliane. Que honra, que honra. Eu já sigo ela nas redes sociais há um tempo. E assim, gente, vou te falar que ela é aquela pessoa que quando você tá triste, sabe? Você coloca os vídeos dela, né? Porque assim, gente, que menina abençoada, né? Duvido que as pessoas ainda não te conheçam. Tenho certeza que as pessoas já viram os seus vídeos aí nas redes sociais. Então, seja bem-vinda aqui no canal E aí, Crente. E eu acho que eu já falei demais, né? Eu vou deixar você falar um pouquinho, dar um oi pro pessoal e aí a gente começa o nosso bate-papo, a gente vai falando sobre algumas coisas e eu tenho certeza que vai ser bênção. Amém. Eu tava tentando lembrar meu nome. Meu Deus! Nervosismo, gente. Para mim é um prazer, uma alegria, né? Por estar aqui. A honra é minha, toda minha. O Senhor sabe como eu fico feliz, né? E eu sei que eu tava aqui, tava tentando, ensaiando, pensando, né? O que eu ia falar, tal. E eu tava conversando com o Senhor, de Senhor, pela tanta humildade que ela tem. Eu espero que prospere o canal dela, prospere seu Instagram, né? Que várias pessoas, né, conhecidas venham ser entrevistadas por ela. Eu creio em nome de Jesus, né? E é uma alegria estar aqui, esse projeto que você está fazendo, né? Tem sido muito legal, está sendo legal. E é uma honra estar aqui, viu? Em nome de Jesus. Mas aí, olha, então, eu quero começar te perguntando, mas o que te fez, o que te motivou, né, a começar esses vídeos aí na rede social Vivinha? Conta pra gente um pouquinho aí. Eu comecei, estava no começo da pandemia, né? Todo mundo estava já trancado dentro de casa e eu já estava ficando já depressiva, estava ficando agoniada. E foi quando eu estava no auge do... Pensei assim, né? Eu estava vendo os vídeos lá nesse app e eu via vídeos, só que via vídeos de cristãos, mas era um vídeo muito assim... Eu sentia muito exagerado, uma coisa não realista. Tipo, um jeito de um cristão que realmente não era. Eu disse, mas não é assim. Não é assim que acontece. Tipo, eu via vídeo de pessoas imitando crentes pentecostais, só que de um jeito muito exagerado. Eu disse, mas não é assim, não. Eu tenho que ensinar esse povo a fazer. E daí, eu comecei dublando, né? Comecei dublando o vídeo dos outros. E daí eu disse, eu vou fazer o meu próprio. Do primeiro vídeo bombou. O primeiro vídeo que eu postei, assim, bombou. Eu acredito que foi o crente pentecostal pagando a conta. Benção, glória. Quanto deu tudo? 290. Passei aqui nesse cartão, em nome de Jesus. É crédito ou débito? Crédito, em nome de Jesus, ele vai passar. Digita a senha. Oh, glória, meu Pai, tô minha fé.
Eu acho que é o chip, tá dando erro de Ah, leitura. Satanás, tu pensa que tu vai me envergonhar? Tu já é um perdedor, rapaz. Passei de novo, irmão, passei de novo. Digite a senha. Ok, foi aprovado. Oh, glória! Quando começou mesmo, eu comecei em 2020, se eu não me engano. Foi no começo mesmo da pandemia que eu comecei a fazer, que a gente tava muito em casa, né? Foi quando eu comecei a gravar, foi no comecinho mesmo. E eu comecei assim, eu fazia dublando, e daí comecei, crente pentecostal, entregando profecia, crente pentecostal no mercado, e assim, ia, né? Melhorando. Só que eu Aham. queria me aprofundar mais. E chegou um período que eu tava tão assim focada de fazer vídeo que a Eliane esqueceu de Jesus. Falava só dele, aí deixava Jesus lá atrás. Aí foi no tempo que todo influenciador passa por isso, que é o momento da paralisação de ideia. Você não tem ideia de nada. Bloqueio criativo, né? É um bloqueio que parou tudo. Eu não tinha nem para dublar, eu tinha ideia. Aí eu, Jesus, o que é isso, Jesus? Alguma coisa tá errada, porque eu não tô entendendo. E daí eu parei um pouquinho de gravar, né? Comecei a orar de Senhor, me ajuda, o que é que tá acontecendo? Comecei a voltar, né, a minhas intimidades, a minha oração vinha, né, aos pouquinhos. E Jesus dizendo, ó, vai devagar, porque se você me esquecer lá atrás, você vai voltar de novo para me buscar. Eu, amém, Jesus, eu vou devagarzinho. E assim, você falou que foi um período que você teve esse bloqueio criativo. Mas antes mesmo de você começar de fato esses vídeos, você orou, você pediu o direcionamento do Senhor para começar ou não? Tipo, você começou, aí depois que, tipo, meu Deus, não tá dando certo. Aí você, de fato, foi ter mais intimidade para realmente que pudesse fluir, né? Ter foco esses vídeos. Como é que foi? Eu sou uma pessoa muito medrosa. Medrosa como? Eu tenho medo de fazer algo e não ser da vontade de Deus. Eu morro Aham. de medo. Eu agradeço a Deus porque eu tenho isso. Eu acredito que é um temor muito grande. Quando eu comecei a gravar os meus áudios originais, eu não pedi confirmação a Deus, porque eu não tinha ideia de que ia bombar tanto assim. Só que aconteceu, depois de uns 3 vídeos que estavam sendo muito bem viralizados, eu estava recebendo muita crítica. Era difícil você encontrar um crente fazendo um vídeo. Ah, porque crente aqui não é lugar de crente. Eu não acho que crente deve fazer isso, porque ela ri demais, porque ela dá um pai de Senhor diferente. E daí eu fiquei, tipo, com medo. Eu disse, meu Deus, eu não acredito que eu comecei isso e Deus está permitindo essas críticas, né, para eu parar. Aí eu dei uma pausinha nos vídeos e comecei a orar. Senhor, se não é da tua vontade, me diga, eu paro agora. O Senhor sabe que eu apago tudo. Mas eu posso ter 1 milhão de seguidores. Se Deus disser para mim, eu quero que você apague, eu apago na hora, diante de Deus. Porque o meu maior medo é perder ele. Olha, ganhar seguidor não é minha maior preocupação. Sempre que eu faço minhas lives, eu sempre explico isso. Eu não estou fazendo para ganhar seguidores, é porque essa é minha vocação. Eu faço vídeos engraçados para chamar a atenção de pessoas e quando eu consigo a atenção delas, eu levo Cristo. Então, minha oração era essa: Deus, se é hora de parar, se isso tudo é porque o Senhor está permitindo, diga que eu paro agora. E daí eu lembro que eu estava orando, e eu peguei a Bíblia e saiu em Atos, eu só não lembro qual foi o capítulo, o versículo, que dizia que Paulo tinha pregado para os judeus, só que os judeus começaram a blasfemar dele. E eles tentavam bater nele e disseram coisa dele. E naquela mesma madrugada, o Senhor apareceu para Paulo e disse assim: Paulo, não tenha medo, mas fala e não te cala. Aí eu já entendi, Jesus. Eu peguei uma força que quanto mais vinha crítica, eu gravava vídeo mesmo. Eu postava vídeo e eu postava, e veio a ideia das lives. Eu comecei a fazer as lives e foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E daí eu entendi, eu usei essa estratégia, né? Eu chamei pessoas, né? Eu entendia que, do jeito rindo, porque eu percebia, onde eu passava, eu via gente crente, gente não crente, gente de outra religião. Essa menina, eu vi ela lá, naquele aplicativo. Eu vi e eu comecei a dizer assim: será que Deus tá me dando essa oportunidade para eu alcançar vidas? Será que é através disso? E daí eu comecei a usar.
Então, eu gravava um vídeo engraçado e convidava as pessoas para a live, e na live era totalmente diferente. Eu pregava Cristo, eu cantava. Então, eu comecei a trazer uma multidão de pessoas e nas lives vidas eram salvas. Eu ficava, tipo, porque a gente às vezes pensa assim, Deus ele vai vir por essa porta e ele vai usar por essa porta, e vem Deus pela janela e desce e traz a provisão, e você fica, como assim? Porque ele tem seus meios, né? Talvez tá nos assistindo aqui um influenciador que não sabe se é isso que Deus quer para ele. Porque o vídeo não está sendo muito bem viralizado, porque está tendo muita crítica, porque alguém disse que isso não dá para ele. Deus ele tem seus meios. Então, se a sua vida está íntegra a ele, ele vai dizer o que quer de você. Se ele quer que você faça esses vídeos, se ele quer que você grave vídeo, ele vai dizer para você. E vai dar ideia ideal. E eu aproveitei porque eu sempre sou essa pessoa extrovertida. Onde eu chego, então eu aproveitei isso. Eu disse, se Jesus me der essa ideia de ser assim, meia doidinha, vou aproveitar isso aí. Então, às vezes eu tô gravando um áudio com meu esposo e ele ri tanto que tem hora que eu digo, meu filho, ou tu para de rir, ou a gente não vai gravar o vídeo. Tem hora que nem ele mesmo aguenta. Ele fala, de onde é que vem essa ideia? Eu digo, Jesus tem essas ideias, porque não vem de mim, não. E às vezes até eu mesmo me surpreendo, porque teve uma vez que eu estava indo para a igreja e um ministério muito rígido que a gente tem aqui em Pernambuco, um dos pastores desse ministério me parou. E eu fiquei tipo assim, misericórdia. Aí ele, eu vejo seu vídeo. Aí eu, pronto, Jesus, é agora. Vou levar um sermão. Irmã, eu gosto tanto que eu coloquei lá no grupo de obreiro, porque às vezes eu prego na igreja e ninguém aceita, e a senhora fala que faz a gente rir e aceitar. Ah, menina, parece que eu ganhei na loteria. Eu fiquei, ai, Jesus, eu não acredito. E irmão, porque é um pastor muito respeitado, mas que viu nos meus vídeos um jeito de falar de algo que ele já dizia e ninguém aceitava. Então ali eu entendi, é assim que Jesus quer. Que às vezes o pastor fala assim, olha, não chame um pregador que cobra não, porque a igreja não tem dinheiro. Aí o membro não aceita, porque era assim, aí já vem Eliane que grava um vídeo perguntando ao pregador se ele vai comprar terra porque estava querendo um dinheirão. E aí a pessoa fica, olha, meu pastor falou disso, olha. Menino, que engraçado, é isso mesmo. Então, Deus tem seus meios. Então, uma coisa eu entendo. Jeremias, ele teve o seu jeito de pregar, ele teve um momento. Isaías, ele teve seu momento também, seu jeito de pregar. E todos os profetas, todos os reis tiveram seus momentos. Então, você cabe em algum momento, você vai caber em algum jeito. Tu vai, porque se você chegou nessa terra, alguma coisa tu vai fazer. Vai fazer alguma coisa para alcançar vidas. Eu não sei se vai ser gravando vídeo cantando, eu não sei se vai ser gravando vídeo deixando uma palavra, um vídeo engraçado, uma dublagem, mas você vai alcançar vidas, porque você nasceu para isso. Esse é o teu propósito. Você já vem de um berço cristão, ô Eliane? Não? Não. A minha mãe é afastada. Minha mãe era afastada. Ela disse que quando ela aceitou a Jesus, a gente era muito pequena. Ela tem 3 filhas comigo, né? 3 meninas. E daí ela aceitou a Jesus e ela era a única evangélica. Então, meu pai não era evangélico. Ela pegava nós 3 pequenininha e levava para a igreja. E daí, na igreja, com criança pequena, uma só, já é uma perreira, imagine 3. Porque eu e a minha irmã do meio, que eu sou a mais velha, eu e minha irmã do meio, a gente tem uma diferença de 1 ano. Então, se eu tinha 5 anos, a minha irmã tinha 4. Aí tem a outra que é diferente de 3 anos, então a outra era menorzinha ainda. Então, estava sendo muito complicado para ela continuar indo para a igreja. Então, eu morro de rir quando ela diz isso. Ela disse que foi para a igreja um dia pela última vez e ela disse assim, ó, Jesus, eu não vou vir mais não. Porque tá muito cansativo para mim, né? Eu tenho essas meninas pequenas, mas quando elas crescer, Jesus, eu volto para tua casa. E foi embora. E se desviou. E daí eu digo, mas mãe, imagina se Jesus guardasse tudo para tu voltar para a igreja, hein? Aí ela disse, mas Eliane, foi uma inocência tão grande que eu tinha, porque ela não entendia muito. Sim. Então ela foi, né? Só que nos meus 15 anos, Jesus, ele teve uma conversinha comigo. Na verdade, eu não tinha nem noção, né? Nem noção, assim, de sobre Deus, de nada disso. Eu criança, eu entendi assim, existe alguém que cuida de mim, mas eu não tinha noção.
E quando uma vizinha evangélica começou a falar sobre Jesus, eu já fiquei encantada. Digo, irmã, me leve para a igreja, eu quero conhecer esse cara maravilhoso. E ela levou, e nesse dia que eu fui, eu já aceitei. Né? A minha irmã do meio tinha aceitado, mas não continuou, e eu continuei. E daí comecei a ir para a igreja, comecei a ir com essa vizinha, e foi a melhor coisa da minha vida, porque coisa boa é quando você anda com alguém que é crente, que é de oração. Porque quando você não gosta de orar, tu vai ter que aprender a orar, a gostar, porque tu tá andando com alguém que gosta. E, irmão, essa mulher orava tanto, era 3 horas de joelho. E eu ficava assim, eu ia pros cultos com ela para as consagração, porque naquele tempo não tinha tanta igreja como hoje. Então tinha dia que a consagração era lotada, tinha dia que era só eu e ela. Aí eu orava 10 minutos, sentava e ficava olhando para ela. E eu dizia, essa mulher não vai levantar não, Jesus, misericórdia. E ela começando. Aí eu orava pro fulano, pro ciclano, e pulando, e saía. E um dia me bateu um desejo. Eu digo, Jesus, eu também quero orar assim. Eu quero ter. E comecei, né? Um dia eu orava 10 minutos, outro dia eu orava 20, outro dia. Só sei que teve um dia que eu orei tanto, mais do que ela, que ela levantou e disse, Eliane, eu já acabei, Eliane, vamos, levanta, mulher. Porque eu fui, né? Mas quando eu não, infelizmente, né? Eu sempre digo, Jesus, tu és tão maravilhoso que eu queria nascer e minha mãe sair da maternidade já ir direto para a igreja. Eu queria isso. Mas eu não tive esse privilégio, né? Eu conheci Jesus já com meus 15 anos, mas foi a melhor coisa da minha vida. Gente, você que não é evangélico, Jesus, ele é top demais, gente. Aceita logo ele. A gente já vai evangelizando. É isso, tem que aproveitar as oportunidades, é isso. Mas aí nesse período que você ainda não tinha aceitado Jesus, você aprontou muito grande. Como eu disse, gente, eu sou uma pessoa muito medrosa. Até quando eu não era crente. A minha Uhum. irmã ia pra balada. Olha, diante de Deus, a primeira vez que eu fui pra uma festa, eu disse assim, eu vou. Era um trio, ia atrás do trio elétrico. A minha irmã disse, vamos que vai ser legal. E eu disse, eu vou parar com esse medo agora. E chegou lá um monte de gente, e eu disse, tá tudo bem. A música começou a tocar, minha irmã começou todo mundo ir atrás do trio pulando. Irmãos amados, naquela hora, eu olhei para um lado, olhei para o outro, e tipo, era tipo um ficando com o outro, um abraçando o outro, e eu tipo, eu quero ir embora. Que lugar é esse? Eu quero ir embora, e minha irmã, menina, vamos se divertir, pula, brinca, eu quero ir para casa. E minha irmã, não acredito não, Eliane, fica aqui, não quero ir, eu quero. Gente, eu fui embora, acabei com a festa da minha irmã. Ela ficou invocada comigo. Depois desse dia, ela disse, eu não te levo pra canto nenhum, porque eu sempre fui muito medrosa. Eu digo ao meu esposo que isso, eu creio nisso, que era já Deus dizendo assim, tu não vai pra muito longe não, Eliane, tu não vai não. Gente, eu nunca bebi. Eu nunca, tipo, passei a noite fora. Não. Muitas pessoas falam assim, ela consegue ficar na igreja, né? Porque ela nunca bebeu. Gente, eu tinha esse medo meu. Minha irmã não, minha irmã, ela ia para as noitadas, mas eu tinha esse medo, né? E minha mãe até hoje agradece, ela diz, graças a Deus, porque pelo menos tu ficava de olho. Mas eu sempre fui quietinha, gente, sempre fui. Agora na igreja, não, na igreja eu tô lá. É isso. Mas na realidade, eu acredito que você sinta isso também. Esse período, por exemplo, você estava contando, né, esse episódio que você foi, mas quando você chegou lá, tipo, você. Eu acredito que você tenha se perguntado o que eu tô fazendo aqui, né? E na realidade, ali já era Deus te mostrando que ali não era o seu lugar. Tinha um lugar para você muito melhor do que aquele lugar. Que tudo que aquelas pessoas viviam ali naquele momento eram alegrias, prazeres, mas que ficavam ali, né? E a alegria que vem do Senhor, ela nos preenche a todo momento. Então já era o Senhor te mostrando exatamente que ele tinha algo para sua vida, né? Então acredito que você, mesmo não entendendo de fato isso, acredito que você tenha sentido isso, né? Na hora eu não entendia, né? Na hora, mas hoje eu consigo entender. Então, aí depois você aceitou Jesus, de fato começou a caminhar, né, na igreja. E aí, vamos pular um pouquinho. Como é que foi aí a Eliane quando nos relacionamentos, né, nos namoros, você teve muito namoro, como é que foi para você conhecer o seu esposo, como é que foi esse até chegar ao seu casamento? Conta um pouquinho pra gente aí.
desde que eu aceitei a Jesus, eu era uma jovem muito dedicada. Então, eu só estudava, eu estudava à noite. E eu ia para a igreja de manhã, para consagração. De tarde eu ia para a igreja de novo. E de noite ia para a escola. E daí eu era muito dedicada, muito mesmo. Eu tinha madrugadas, minha mãe até hoje comenta. Eu passava a madrugada todinha orando e cantando hino. Só que existem brechas que, às vezes, existem pessoas que dizem assim, não, porque eu tô 100% preparada. Não, irmão, o diabo sempre tem um lugar para atacar. E ele entendia. Eu sou muito emotiva, muito. Então, quando eu via alguém namorando, tem jovem que vai se identificar com isso. Eu já dizia assim, eu vou namorar quando? Só que, por eu ser jovem, eu entendi assim, até se o rapaz não for evangélico, vai ser de Deus pra mim, né? Porque Jesus, ele salva depois. E não é assim não, viu? Eu conheci um rapaz, eu tava na igreja e ele não. E daí, minha mãe não era evangélica no tempo, e minha mãe dizia, Eliane, não dá certo não, você é de igreja, e ele não. Eu digo, não, mãe, mas ele gosta de crente, então se ele gosta de crente, ele vai aceitar um dia. E minha mãe, ele não faz isso não, e eu quis mesmo assim. E daí, comecei a namorar com ele, e eu sempre entendia isso. Eu vou respeitar o tempo. Tipo, se eu estou namorando, eu estou namorando. Nada além disso. Sempre fui temente a Deus em questão a isso. Comecei a namorar. Aí o abençoado começou com essas conversas. Vamos mais além? Eu digo, não, minha benção, vamos devagar, que a gente tá andando de pé, né? De carro, não. Vamos devagarzinho, porque eu sou crente. E daí começou as coisas ficarem estranhas. Porque uma coisa precisamos entender. Deus, ele nunca vai lhe dar alguém para você passar do princípio dele. Se a partir do momento que você está num relacionamento, que o cara quer que você faça algo, que você sabe que isso Deus não permite, você já deve questionar. É por isso que eu sempre digo às minhas amigas quando elas estão namorando, que Deus, ele dá 2 chances para você. 3. Você conhecendo o cara, até você namorando, você ainda tem chance de conhecer mais ele. Você noivando, você ainda tem chance de conhecer ele. Então não tem como você casar com a pessoa e dizer, ah, mas eu não sabia. Não, você sabia. Você tinha como procurar saber quem era ele. E daí eu já comecei, né, me entristecendo. E daí foi quando eu descobri que ele tinha me traído. E aí eu fiquei arrasada. Fiquei arrasada, porque é uma das coisas piores de você sentir. É quando você gosta de alguém, você tá ali para aquela pessoa, mas você sabe que aquela pessoa não lhe respeitou. A gente terminou, mas eu fiquei, sabe, com aquela ferida. Mas fiquei com a ferida e pensei assim, eu vou fechar essa ferida com outro relacionamento. Então, fiz. Pra mim, eu tava fazendo diferente, mas a mesma coisa. Conheci um rapaz de dentro da igreja, mas ele só tava de dentro, ele não era igreja. Ele só ia pra igreja. E daí a gente se conheceu numa semana, na outra semana já tava namorando, aí pra casa da minha mãe. O meu pai disse, Eliane, outra Eliane, calma, Eliane, não. Ele é de Deus, ele é da igreja. E o meu pai também não era evangélico. O meu pai disse, mas Eliane, tá bom. Comece a namorar. Comecei. E daí a gente começou a namorar. E de novo, porque entendam isso, meninas, em nome de Jesus. Ele pode ser o maior pregador do mundo. Ele precisa fazer a vontade de Deus. Precisa tratar você como uma princesa de Deus. E daí ele começou, esse outro rapaz começou com essas conversas também. E eu já disse, mas rapaz, o negócio estava sendo tão abençoado, minha benção. E daí aconteceu que eu fiquei perguntando ao Senhor, Senhor, se não é ele, amém. Mas me faça eu desgostar dele, faça alguma coisa. E o que aconteceu, eu peguei uma amizade com uma menina dessa mesma igreja que eu fazia parte, e eu fui para casa dela pra gente ensaiar. E nesse ensaio a gente começou a falar sobre os nossos relacionamentos. E eu disse a ela, rapaz, eu tô namorando com um rapaz. Eu fiz até um vídeo, mudei os nomes tudinho, né, pra ninguém saber que era ele. E eu conversando com ela, e eu tô namorando com um rapaz, ela fez, eu também. E ele é de Deus, meu também. Eu disse, Senhor, vem cá. Aí eu disse, como é o nome dele? Aí eu disse, ou eles são diferentes ou é a mesma pessoa. Porque o nome do meu namorado é assim também. Ela fez, então a gente vai tirar a dúvida agora, vou ligar pra ele agora. Fica escondida que eu vou ligar. Quando o rapaz veio,
Ai, mulher, eu me segurei porque eu disse, Deus, de novo. Ele tava namorando comigo e com ela ao mesmo tempo. E daí eu terminei. Cheguei em casa frustrada e eu disse assim, Deus, a partir de hoje, se for da tua vontade, eu vou orar. Eu vou esperar a tua voz, porque eu não quero mais me ferir. Existem feridas que eu causo. Não é Deus, não é o diabo, não. É eu mesmo que eu causo. E existem pessoas que estão aqui assistindo que estão dizendo assim, essa ferida foi o diabo que fez. Não, foi você mesmo que causou. E essa ferida só vai sarar quando você parar de se machucar. Então eu parei, eu disse, Deus, eu vou esperar a tua voz. Passou-se 1 ano, passou-se 2, e eu ali, olha, vinha os varões e eu dizendo, Deus, nem venha. Eu quero me dedicar à tua casa. E foi quando eu conheci meu esposo, né? A gente começou a comentar a foto do outro, visitar a igreja do outro, e eu tava tipo assim, eu não quero namorar agora não, não quero não. E ele visitava a minha igreja, eu visitava a dele, e daí eu percebi que ele tava sendo uma pessoa totalmente diferente. Tipo, eu amava conversar com ele porque ele me respeitava. A conversa dele era, bom dia, amiga. Você tá bem, amiga? Ele nunca chegou pra dizer, oi, gatinha, oi, princesa, oi, qualquer outra coisa. Ele sempre me chamava de amiga, ou irmã. E daí eu já comecei a gostar, né? Aí foi quando ele começou tipo, dar sinais que ele tava gostando de mim. E foi quando eu fui pro joelho. Eu disse, Jesus, se é ele, faça alguma coisa. E Jesus, faça com que ele ligue pra mim, faça alguma coisa. E eu não dava nenhum sinal. Tipo, pra ele me pedir namoro. Eu estava primeiro esperando Deus. Eu tava esperando. E foi quando o dia ele foi visitar uma igreja comigo. E a gente foi, e a gente entrou na igreja, orou. E uma irmã chegou pra mim e fez, Eliane, vem cá, esse varão é o que é teu? Eu disse, é meu amigo. Ela fez, Eliane, quando tu entrou com ele, Deus ele me mostrava você vestida de noiva e ele de noivo, e vocês dois casando. Dali eu já entendi. Eu disse, epa, se é do Senhor, eu vou querer outra confirmação, Jesus. E ele me levou para casa. Quando ele me levou para casa, os meus 2 outros namoros, minha mãe, ele olhava pro cara e já dizia, eu não gostei, eu não quero. E dali, quando eu levei Felipe pra casa, ele me levou pra casa, que eu abri a porta, que a minha mãe olhou pra cara dele, na hora minha mãe fez isso. Aí eu não entendi, né? Ele foi pra casa, e minha mãe, quem é ele? Eu disse, é um irmão, um amigo meu. Eliane, que menino de Deus. Assim que ele entrou, senti uma presença boa, Eliane. Eliane, esse menino é pra tu. Eu disse, agora eu vou namorar com ele. Aí eu orei, né? Eu disse, Jesus, eu não vou pedir não. O Senhor vai mover o coração do homem, porque quem não conhece Felipe, ele é uma pessoa muito tímida. Muito. E eu disse, Jesus, tu vai ter que fazer alguma coisa. Mas ele vai pedir, mas vai ter que me pedir. Essa é mais uma confirmação, Jesus. Aí foi quando ele conversou comigo. Dia 10 de janeiro de 2000. Eu lembro, irmão, 2014. 2014. Ele me chamou para conversar comigo, me pediu em namoro, e eu disse, amém. Só tem o seguinte, viu, varão? Nós não vamos oficializar nada enquanto você não falar com meu pai. Ele foi, falou com meu pai. Meu pai, quando viu ele, meu Deus do céu, meu pai se encantou. Passou quase 3 horas conversando com ele sobre pedreiro, sobre construir casa, e conversava. E eu lá dizendo, meu Deus do céu, quando é que vai acabar a conversa? Só sei que meus pais amaram ele, meus amigos amaram ele. Eu visitei a casa dele, eu observei como ele tratava a mãe dele. A mãe dele, meu Deus do céu, falava maravilhas dele, mas eu olhava como ele tratava a mãe, quando ele ligava para a mãe dele, como é que ele falava, porque às vezes a menina tá tão encantada com o rapaz que não percebe do jeito que ele trata a mãe. Às vezes xinga a mãe, às vezes bate na mãe. E ela tá achando que aquele cara é um príncipe. Não, o que ele tá fazendo com ela vai fazer com você. Deus, ele não quer te dar qualquer coisa, não. Deus tem coisa linda para te dar. E ali eu começava a observar. E os amigos dele também, comecei a olhar quem era ele. E quando eu tive a certeza, a gente namorou, a gente noivou e a gente casou. E no dia do meu casamento, quando eu estava prestes a casar, eu lembro que eu olhava e eu dizia assim, meu Deus, como é bom esperar no Senhor. O Senhor sempre tem algo melhor para me dar. E às vezes, por erro meu, eu aceito qualquer migalha. Sim.
Eu aceito qualquer migalha achando que é bom. Daí, casei com o Felipe, tudo certinho. E o nosso casamento, hoje vamos completar 7 anos de casados. E eu digo a você, meu casamento é um presente de Deus. Eu tenho olhado e eu tenho orgulho da onde eu chego. Todo mundo fala dele, meu Deus, do trabalho dele. Todo mundo fala, oi, Felipe é um homem de Deus. E eu digo uma coisa pra você, você menina que tá esperando em Deus, você que tá num relacionamento, Deus ele tem o melhor pra você. Ele tem o melhor, ele sabe o melhor pra você. Só que precisamos esperar. E esse é o problema da gente. A gente jovem, a gente não quer esperar, a gente quer, né? Eu deparo com meninas que não queriam esperar, que já queriam namorar e que hoje não estão tão bem resolvida no casamento como eu estou, né? Eu olho e vejo o quanto o meu casamento é abençoado, aonde eu chego, pessoas olham e dizem, Eliane, eu olho para você porque alguém pensa assim, é artificial, né? Eles se tratam bem nos vídeos, eles se tratam bem na igreja. Não, gente, do jeito que a gente é na igreja, do jeito que a gente é nos vídeos, a gente é em casa, muito bem. A gente faz culto em casa, a gente um ora pelo outro. Eu acho lindo porque tem coisas que acontecem na igreja que Deus ele me mostra e mostra ele também. Aí ele olha pra mim e faz, tu viu o que eu vi? Eu disse, eu vi. Vai orando aí que eu oro aqui. Então a gente tá junto e Deus quer isso pra você. Deus não quer te dar alguém que você queira ir pra igreja e ele quer ir pro bar, não. Deus ele não quer te dar alguém que você quer subir na vida e ele quer continuar embaixo, não. Deus quer te dar alguém pra subir junto com você. Pra dizer assim, olha, o teu sonho é esse, eu vou com você também. Mas quando você tem uma vida íntegra com Deus, você tem uma vida certa com o teu marido, você tem uma vida certa onde você mora. Aleluia. Eu gosto de aproveitar esses momentos, irmão, porque a gente chama a atenção do povo. Escute isso. Deus, ele tem que ser honrado até onde você compra cuscuz, aonde você compra ovo. Deus, ele tem que ser honrado. Como assim, Helena? Eu vou pregar? Não. Você vai comprar, vai pagar e vai embora. Você vai comprar, vai pagar e vai embora. Minha maior preocupação, irmãos, ninguém gosta de vender nada pra mim. Não é porque eu não pago, não. É porque eu digo assim, ó, tal dia eu dou o dinheiro. Antes, se eu conseguir esse dinheiro, eu vou lá pagar. Tome que eu quero viver em paz. Minhas amigas morrem de rir, porque diz que a melhor pessoa de se vender pra mim. Porque eu quero pagar logo. Então, Sim. uma pessoa que ela não é evangélica é uma coisa que ela observa. Ela analisa. Quem é você? Porque você na igreja, você pode ser uma bênção, mas como é você na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho? Eu sempre me preocupo com isso. Tá olhando, né? Porque eu tô gravando esse vídeo aqui, imagine. Aí vem alguém e diz, eu conheço essa menina, ela tá me devendo 1 quilo de cuscuz. Que vergonha, meu Deus do céu, imagine. Então, tente ser sincero. Tente ser... Eu vou falar algo aqui, eu vou aproveitar e eu passo a oportunidade para você. Eu extrapolei no cartão do meu esposo e eu estourei o cartão e eu não tive condição de pagar. Irmãos, eu fiquei tão aperreada. Eu fiquei tão angustiada. Porque o banco ligava, né, tentava acordo e eu não tinha condição de pagar. E eu fiquei me sentindo tão culpada. Por mais que tenha milhares de pessoas que estejam nome sujo, milhares de pessoas que estejam devendo, eu não queria dever. Eu estava angustiada. Então, a minha oração, eu fiz campanha, irmão, para isso. Eu digo, Deus, me perdoe, eu sei que o erro foi meu. Eu sei que eu extrapolei, mas eu te peço, me dê uma estratégia para eu conseguir pagar ou parcelar, eu não sei, para eu conseguir quitar esse cartão. Comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar. Tá acontecendo agora, né, de liberar um dinheiro do FGTS da pessoa. E daí, o meu esposo, do nada, ele foi olhar o aplicativo dele e tinha lá um valor. E quando ele me disse, aí Deus disse, tu não pediu uma ajuda? Eu tô te dando agora. Corre lá e organiza isso. Irmão, na hora eu já liguei pro cartão e eu quero fazer agora. Eu quero consertar isso e tome essa entrada e parcele. E eu fiquei tão aliviada. Por mais que alguém diga assim, que nada, irmã, todo mundo deve, isso acontece. Mas eu entendo que Deus, ele olha pra mim e diz assim, Eliane, tu não precisava extrapolar desse jeito, Eliane. Não era pra tu ter feito isso. Eu me sinto mais. Não é que eu queira ser melhor do que ninguém, não é que eu queira mostrar uma santidade que eu não tenha, não. É uma sinceridade que eu tenho, né, com o Senhor. E eu já organizei tudo, irmão, já estou pagando para honra e glória do Senhor. Amém, igreja. Pode contar um pouquinho para as pessoas aquilo que você me passou no direct também?
que uma vez você e o seu esposo é, estavam, né, em um lugar onde todo mundo foi assaltado e vocês não foram assaltados. Então, como todo mundo sabe, né, como eu já falei aqui, eu tenho um ministério, eu prego, eu canto em várias igrejas. E uma das coisas, né, que eu gosto, que eu sempre gostei, é de não cobrar nada, eu não cobro. E não sou nada contra quem cobra. Isso é uma coisa que eu não gosto. E outra coisa, quando é algo que eu posso ir de ônibus, eu vou de ônibus. Se dá para ir de Uber, eu vou de Uber. E essa igreja aonde eu fui é uma igreja muito longe, né? Ela fica. é, eu não tenho nem como explicar, que eu não sei como é o Rio de Janeiro, eu nunca fui. Mas é uma igreja muito longe. Eu demorava 2 horas de ônibus para chegar no próximo à igreja. E daí eu fui para essa igreja e chamei meu esposo, a gente foi. E para ir foi bênção, né? A gente chegou lá, a gente ministrou. E eu lembro que a palavra que eu preguei era sobre Mardoqueu. E eu lembro que no meio da pregação eu dizia assim, igreja, creia que Deus nessa noite ele vai dar livramento. E amém. Acabou o culto e a gente foi para casa. E a irmã disse, tu vai de ônibus, Eliane? Vou de ônibus. Eu fui de ônibus, eu vou. Fui. A gente foi, andou, né, as meia hora até o ponto de ônibus. Do ponto de ônibus a gente pegou um ônibus. E depois desse ônibus, era o último ônibus que tinha, porque já era muito tarde. A gente pegou esse ônibus, desceu no terminal dele. Do terminal dele a gente pegou um metrô. Perdão, 2 ônibus que eu pegava e 2 metrô. Peguei um metrô, descia num terminal. Desse terminal eu já pegava outro metrô. Nesse primeiro metrô que eu peguei para descer no outro, que eu fui pegar o outro metrô, né, já era bem tarde. E esse metrô era o último. E a gente sempre ia no último vagão. E a gente sentou lá. E sempre no último vagão tem pouquíssimas pessoas. Eu acredito que tinha de 7, 8 pessoas ali, né? Tinha 2 meninos, uma menina, um rapaz e um outro rapaz também, e eu e meu esposo. E dali, sempre quando todos os convites que eu vou, eu nunca vou sozinha, muito raro, eu sempre vou com o Felipe. Porque a Bíblia diz que é melhor que ande 2 do que 1. Então, sempre a gente ia junto, e então a gente sempre conversava. Eu lembrava de alguma passagem bíblica, a gente fica debatendo, conversando, o que a gente acha. E além dessa conversa, a gente conversando, 4 caras entraram nessa estação, nesse metrô. Eles entraram e a gente conversando. Eu olhei, percebi que o negócio estava estranho, pelo jeito que eles entraram, todo estranho. Entraram, quando a porta fechou, que o metrô, né, saiu da estação, eles anunciaram o assalto. Eu fiquei com medo, porque eu nunca tinha passado por isso. Então eu fiquei tipo, meu Deus do céu, a primeira vez que eu tô sendo assaltada, Jesus. E daí, tipo, muito ignorante, jovens muito jovens, anunciaram o assalto e muito ignorante. Eu não vi arma, eu não vi nada, né? Eles só gritavam muito. E pegou um celular de uma menina e pegou um fone de 2 rapazes lá e pegou o boné, batia na cabeça dos meninos. É uma coisa horrível. E daí eles foram até meu esposo, porque ele tava na ponta e eu tava no cantinho. Foram meu esposo e bateram nele assim, bora, passa. O meu esposo pegou, olhou pra eles, pegou a Bíblia dele e deu ao assaltante. Disse, tome, leve, leve. Ele olhou pro meu esposo e disse, não vou assaltar crente não. Não muito certo não, eu vou não. Olhou pros outros caras que estavam com ele e disse, ai, deixa os crentes aí, leve tudo de todo mundo, mas deixa eles dois aí. Levaram tudo. De todo mundo, menos meu e de Felipe. E a gente tava ali. Pra você ter noção, a oferta que eu tinha recebido da irmã era a minha passagem eu já ia dizer, de avião, glória a Deus, do ônibus. Só passagem de avião para vir pro Rio de Janeiro conhecer. Eita, glória! A minha passagem de ônibus. E eu não tinha nada para comer. Eu tava, porque Jesus bota a gente dessa prova. O dinheiro que eu tava ali, que ela tinha me dado, já era o dinheiro de tipo, eu vou comprar alguma coisa quando eu chegar em casa. Então, quando anunciou o assalto, eu já tive dizendo, meu Deus do céu, amém, né? Vou ter que dar tudo. E não dei nada. Nada. Eles saíram do vagão, não deixaram ninguém entrar. Né? Tinha uma menina, ela tinha acabado de comprar o celular, ela chorava tanto. Peguei ela, botei ela sentada, orei por ela, intercedi pela vida dela, pedi para que o Senhor desse um celular novo para Jesus, usar alguém, abençoe essa menina. Eu fiquei, né, muito emotiva. Aí na outra estação a menina desceu. Dentre as pessoas que estavam dentro do metrô, tinha um homossexual. E ele olhou pra gente e disse, olha, o que levaram de vocês? Eu disse, nada.
levaram nada. Aí ele olhou e fez, mas sabe por quê, irmã? Porque o Deus dos crentes cuida deles quando o crente é fiel. Eu disse, menina, Jesus, até no assalto tu evangeliza. Jesus, ele arrasa. Eu olhei assim, eu disse, Jesus, cheguei em casa, irmão, não tinha como você parar de chorar, não. Eu chorava tanto. Porque ali, a minha vontade era falar línguas estranhas, cortar laço, só que eu tava, Jesus, me segure, porque os irmãos pensavam que eu dei de vez. Cheguei em casa, meu esposo chorava, eu chorava. Eu liguei pra irmã que tinha me convidado, contei, ela disse, meu Deus, Eliane, como Jesus é tremendo, tu acabou de pregar sobre isso, Eliane. E ali, eu tive noção de aonde eu fosse, Deus, ele ia comigo. Amém. Eu disse, olha, Deus, eu vou pra onde o Senhor me mandar. Eu já fui pra igreja, de tipo uma bocada de verdade. A igreja ficava dentro de uma bocada, de você ter homens armados, passar assim. E as pessoas dizem, não vai para aquele lugar não. E Deus dizia assim, eu não te livrei daquele dia? Vai, vai. Tu não vai levar minha palavra? Vai. E eu chegar e ser bênção. Então, eu digo uma coisa para você, se dedique na obra do Senhor, porque Ele cuida de você. Ele cuida. Ali eu vi o cuidado de Deus tão grande que aonde me manda, olha, Eliana, é porque aqui é meio esquisito, os pregadores não gostam de vir não, porque tem nada não, irmão, eu vou. Jesus confirmando, Jesus dizendo, Eliana, pode ir que eu tô no negócio. Eu chamo na hora. Eu digo, irmãos, eu só não vou de pé porque é longe, porque senão eu ia de pé, eu vou ter que ir de ônibus ou de Uber, mas eu vou, né? Porque quando a gente se dedica, ele cuida. Hoje eu tava pregando no culto online que eu tenho, eu gosto quando eu lembro de alguma coisa, eu já aproveito, é rápido. Eu tava Fica à vontade, fica à vontade. Eu vou embora, minha mulher. Eu tava pegando hoje, a gente faz um culto online pelo aplicativo Meet, e ali eu preguei, né? Que as meninas do grupo gostam de mim porque eu tava pregando. E eu tava falando justamente sobre Paulo e Silas, né? Quando eles libertam a menina e eles são presos por causa disso. E ali recebem açoite e ficam presos lá. E só que antes disso acontecer, Paulo ele tem uma visão, né? Deus ele dá uma visão a ele de um homem dizendo assim, Paulo, vem a Macedônia, a gente precisa de você. Paulo, ele prontamente vai-se embora e passa por tudo isso. Só que quando chega lá, tem um grande terremoto. E a gente sabe que terremoto, quando ele tem, destrói casa, pessoas são mortas. Só que esse terremoto, ele quebra correntes. Ele quebra cadeado. Ele quebra celas. Tipo, pessoas são libertas através de um terremoto. Dali eu estava dizendo às meninas, quando você se dedica na obra do Senhor, até o que parecia ser para a morte serve para te libertar. Então, irmã, em nome de Jesus, por mais que você diga assim, oi Deus, eu tenho medo de me aprofundar na tua palavra porque eu tenho medo de me perder, eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de não ser melhor, não se preocupe não. Porque a melhor coisa é quando a gente faz algo para a obra dele. Eu sou prova viva do cuidado de Deus. Irmão, se vocês fossem listar de tudo que Deus ele já fez na minha vida, dos livramentos, das providências, eu vivo disso. Porque eu entendo que quando eu faço algo para ele, já teve igrejas que eu ministrei da barriga seca, de não ter nada para comer. E mesmo assim eu preguei, eu orei por vidas, eu estava arrasada, eu estava, sabe, angustiada. E chegar alguém e dizer, Eliane, olha por mim que eu estou tão angustiada. Eu olhar e dizer, meu Deus, mas eu também tô. Só que eu dizer, não, mas o Senhor me chamou para cuidar de vidas. Então eu vou orar e pessoas se sentirem aliviadas. Eu ainda tá dizendo, meu Deus, como é? Porque o evangelho é isso. O evangelho não é o quanto eu vou ganhar, o quanto eu vou receber, o quanto eu vou aparecer, não. O evangelho é o quanto eu vou doar. Se eu receber, amém. Se eu não receber, amém. Mas eu preciso doar, eu preciso alcançar vidas. Quando Cristo ele vem para a terra, ele vem para se doar. É por isso que ele se entrega naquela cruz. Ele não se limita a isso. Até quando Pedro ele fica dizendo, mas Jesus, não vai não. Como é que é isso? Porque eu entendo assim, Pedro, ele estava olhando para Jesus e estava dizendo assim, mas é tão bom tê-lo aqui. Só que Jesus, ele entende, eu tô aqui só para me doar. Eu tô aqui para fazer minhas vontades, eu tô aqui para me doar. E é isso que Jesus está esperando de pessoas. A gente tem visto pessoas que estão preocupadas o quanto elas vão receber, o quanto o vídeo vai viralizar. E uma coisa eu quero dizer para vocês. Quando você parar de se preocupar em quantas curtidas, visualização tem no seu vídeo e se preocupar em quantas pessoas estão sendo alcançadas, o negócio vai mudar.
Eu já fiz live lá no Instagram que só tinha 2 pessoas. E as pessoas dizem assim, Eliane, tu ainda faz live? Eu digo sim. Porque 2 pessoas estão escutando, 2 pessoas estão recebendo, 2 pessoas estão sendo alcançadas por Cristo. Não é a quantidade de pessoas que vale, é quem está recebendo. Enquanto tem pessoas recebendo, eu não vou parar. Então, já digo na tua vida. Mesmo que a tua live esteja uma pessoa, fale de Cristo. Mesmo que o teu vídeo não esteja muita viralização, você está cantando, está pregando e ninguém comentou e ninguém curtiu. Mas se uma pessoa só curtiu e botou amém, pronto. Aquele vídeo ali viralizou. Já tu crê já. Alguém recebeu. Então pare de olhar o quanto você está ganhando e se preocupe em quanto você está se doando, quantas pessoas você está alcançando. Amém? Mas eu queria te perguntar, para a gente já ir finalizando, você falou dessa dependência, né, do Senhor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de às vezes a gente está na caminhada, mas falta algo aqui, algo ali, e às vezes a gente se pergunta, mas Senhor, por quê? Né? Até mesmo entrar nessa questão dessa situação financeira, né? Que até mesmo muitas pessoas passam. Eu, por exemplo, tenho passado por isso. E você falou que tem um testemunho também relacionado a essa questão financeira. Então, conta um pouquinho pra gente aí. Então, o crente, a prova que ele passa, todo crente vai entender. É aquele cuscuz. É aquele momento que só tem esse amarelo. Aqui em Pernambuco, meu Deus do céu, todo crente já passou por isso. E, como eu já disse, eu sou muito dedicada em questão de obra. Eu não gosto de ver distância. Não, eu não tenho esse negócio. É longe, irmã. Não pagando minha passagem, irmão, eu vou até Rio de Janeiro. Eita. Amém! E daí, como eu disse, eu não cobro. Só que eu tava numa situação complicada, porque uma coisa a gente precisa entender é que quando Deus ele coloca a gente no moinho, na prova, você pode trabalhar em 10 empregos. O negócio fica tão estreito que você procura dinheiro e não tem. E eu tava nesse momento. E um irmão, um amigo meu, um pastor amigo meu, me convidou, né? Eliane, você tem como ministrar, cantar aqui na igreja? E veio aquele pensamento assim, eu podia cobrar. Porque eu cobrando, ele me dava o dinheiro, eu vinha e fazia minha feira e ficava muito bem assim. Só que o Espírito Santo, ele bradou no meu coração e disse, Eliane, não foi assim que eu te chamei. Não é assim. Você faz e eu te dou. Você primeiro vai ter que fazer. E ali ele perguntou, né? Você vai cobrar alguma coisa? Eu disse, não, não se preocupe não. Eu vou. E fui. E parece que quanto mais você tá na prova, Jesus, ele te prova. E eu lá cantei o primeiro hino da igreja, glória a Deus, irmã, cante outra, irmã. E eu com fome, nem eu nem Felipe, porque, gente, é o que eu digo a vocês, quando você tem alguém de Deus na tua vida, ele passa na prova com você, e Felipe não é de reclamar, ele não reclama. Ele tem uma visão como eu tenho. E mesmo a gente recém-casado, nas lutas que a gente passou, a gente sempre tem de uma coisa, né? Eu e você, a gente é uma carne, vai passar eu e você junto. Ninguém vai chamar mamãe nem papai, e ele tá certo. E minha mãe morando perto, meus pais morando perto, os pais dele morando perto, e a gente não dizia a ninguém. E a gente foi pra igreja, cantou, cantei um hino, cantei dois, e minha barriga roncando, e eu, meu Deus, me ajude, eu bebendo água, dá força, Senhor. Preguei. Quando eu termino a pregação, vem aquele velho homem, né? Olha, se eu tivesse cobrado, tu já tinha dinheiro para tu fazer feira. Né? Já vinha aquilo no pensamento, mas ao mesmo tempo vinha aquela gratidão de dizer, eu fiz a obra do Senhor e isso bastou. Amém. Quando eu tô saindo da igreja, uma irmãzinha me chama. Irmã, vem cá, irmã. A senhora não sabe o que aconteceu. O meu esposo, ele não é evangélico, mas ele mora de frente à igreja. E ele gosta muito de assistir novela. Só que nesse dia, ele, no meio da palavra, ele desligou a novela e começou a escutar a palavra. E ele disse que a palavra estava entrando no coração dele, ele estava gostando muito, muito, muito. E o que vinha na mente dele essa palavra está tão abençoada, eu bem que poderia abençoar essa menina. Tá tão boa essa palavra, eu quero abençoar essa menina. Mas como eu vou abençoar? Aí ele lembrou que ele tinha um dinheiro guardado. E ele disse, eu vou abençoar essa menina com isso. Foi lá dentro, pegou o dinheiro, chamou a esposa, deu a ela e disse, entregue a menina.
Diga a ela que Deus usou ela tremendamente na minha vida. E foi. Irmão, quando ela me entregou, eu nem olhei. Eu disse amém. Guardei e fui embora, chorando, porque eu já estava dizendo assim, Jesus é top. Fui. Só que nisso eu tinha no meu pensamento o quê? A irmã me deu uns R$ 20 e eu vou comprar uma coisinha. Irmão, quando eu chego em casa que eu abro, você tem noção? Eu fiz feira, eu comprei lanche, eu olhava pra Felipe dizendo, Eliane, como é que isso? Eu digo, é o cuidado de Jesus, valeu a pena. Tá vendo que não é bom a gente cobrar? Porque Jesus, quando ele manda perfeito. Eu fiquei maravilhada. E eu queria aproveitar, falar algo que o Senhor colocava no meu coração, quando você estava falando de cuidar de Deus. Eu passei uma situação um dia, que acredito que a grande maioria dos cristãos já passaram. Quando você confia em alguém e esse alguém te decepciona. Eu tinha uma irmã na igreja, né, que eu gostava muito. E ela estava passando um momento difícil. E ela, Eliane, tu tem como me emprestar uma quantia? E depois eu te dou. Emprestei. Só que nem todo mundo que está na igreja é igreja. Lembra no começo que eu falei? E a irmã ficou com raiva de mim. Não quis falar mais comigo. Por quê? Não sei. E daí passou-se o tempo. Eu precisei do dinheiro e eu disse, Deus, e agora? Falei com a irmã e ela dizendo, eu não vou lhe pagar, esqueça, pode deixar pra lá. E irmão, fiquei com a ira tão grande. Eu disse, a primeira oportunidade que eu tiver na igreja, eu vou dizer pra todo mundo que ela tá me devendo. Fui certa. Tive a oportunidade. Quando eu cheguei na frente, o Espírito Santo bradou e disse, é o que, Eliane? O meu microfone é pra falar da minha palavra. Você vai pregar, você vai cantar e vai louvar o meu nome, você vai esquecer dela. Irmão, eu cantei, preguei, e dei glória a Deus, e marchei, e dei lugar, e esqueci da irmã. Fui pra casa e disse, Senhor, como é que pode, Deus? Eu preciso, como é que ela faz uma coisa dessa comigo? E o Senhor disse, Eliane, esqueça, perdoe, esqueça. Amém. Perdoei e deixei pra lá. Só que eu ficava questionando a Deus, Deus, eu preciso desse dinheiro. Irmãos, o meu esposo disse, Eliane, eu não tô entendendo porque o Espírito Santo tá mandando eu ir no banco. Eu digo, meu filho, vá, ele tá mandando, vá. Irmãos, ele chega lá, quando ele vai consultar, o valor que a irmã me devia não chegava nem perto do valor que tinha sido depositado. Ele disse, eu preciso saber quem depositou. Irmãos, ele tirou o extrato do banco. Ele falou com o rapaz do banco, ninguém sabia explicar onde vinha esse dinheiro, mas tinham depositado para ele. O rapaz disse, olha, não foi enganado não, foi pro senhor o dinheiro. Mas quem mandou, não sei. Ele chega em casa chorando e diz, Eliane, olha pra aqui. Quando eu olhei, eu disse, quem mandou, meu filho? Não tem nome, só tem uma coisa, era pra mim. Dali eu disse, amém, eu sei quem mandou, Felipe, eu sei quem mandou. Porque, por mais que alguém te decepcione, isso não dá direito de você decepcionar ninguém. Por mais que alguém te calunia, isso não dá direito de você caluniar ninguém. Josué é uma prova disso. José é uma prova disso. Ele tinha motivo para matar. Ele tinha motivo para mandar os irmãos esconder corpo. Ele tinha todo motivo. Ele tinha um momento, ele tinha oportunidade. Só que tem uma coisa, quando você tem Deus, você entende que a justiça não está na tua mão. Não é você. Esse negócio de fazer justiça com a própria mão, isso é coisa do mundo. Crente entende que a justiça está na mão de Deus. A única coisa que eu preciso é fácil, Eliane. Não. Questionava muito. Que eu não... Deus só me dizia, Eliane, eu vou cuidar de você. Só se tranquilize. Esqueça. Não faça nada. Vá para a igreja. Vá para me adorar. E Deus, ele cuidou, irmão. E eu fiquei tão feliz. Porque ele cuidou de mim. E eu senti de falar isso porque às vezes tem pessoas que se decepcionaram com alguém, né? Ou financeiramente, ou amorosamente. Se doou tanto para alguém e alguém pegou o teu amor e jogou no lixo, né? Ou mentiu para você, não sei. Mas uma coisa eu te digo, Deus ele tá pronto para te dar em dobro. Só que para Deus te dar em dobro, você precisa sarar essa ferida. Existem feridas que acontece, a gente cai e se abre uma ferida. E aquela ferida ali, ela só vai sarar quando ela fica quietinha ali. Você bota o remédio, né? Você cuida dela. Mas se você catucar nela, ela se abre, sangra e fica doente de novo. Então, enquanto aquela ferida ela não for curada, enquanto aquela ferida não for sanada, ela nunca vai desaparecer.
Aí o Senhor fala com pessoas. Tem uma ferida aberta no teu coração que já era para ter sarado há anos. Você acredita que tem feridas que tá há 30 anos aberta e alguém não aceita a cura? Só que Deus ele tá dizendo para você, você vai ser curado. Mas não é quando alguém for atrás de você e pedir perdão a você, não. É quando você se perdoar. Quando você entregar a Ele. Entregar na mão dele e dizer, Deus, eu não vou mais mexer nessa ferida. Ela vai ser sarada. Coisa melhor, remédio do céu, irmão. Jesus, ele tem um remédio que sara qualquer ferida. Seja no mais profundo da tua alma. Esse remédio, ele entra e ele cura. Mas para ele entrar, você precisa parar de mexer nessa ferida. Então, eu não podia encerrar essa participação minha sem falar isso. Não espere alguém colocar o remédio, alguém pedir perdão, não. Você se cura primeiro. Você diga, Senhor, olha, me cure em relação a isso. Eu não quero mais tocar nesse assunto. Eu não quero mais bater boca com ninguém. Eu quero ser curada. E Deus, ele vai curar você. Em nome de Jesus, amém? Amém. Ai, irmão. Bom, eu já falei lá no início, para mim era uma honra enorme poder conversar com você. Hoje. E assim, é uma alegria enorme, né? Eu já quero ser sua amiga. A gente já é, a gente já é, a gente já é. Queria também deixar de falar isso para você, né? Da minha alegria em quando você aceitou esse convite para esse projeto que, na realidade, eu estou gravando com você aqui, né? Mas era um projeto do meu coração, mas eu acredito que quando vem do coração de Deus é algo que se expande, né? Então se expandiu através de você, através de outras pessoas que estão aqui aceitando e falando também de Jesus. Sério, porque quando é pra obra, eu vou. Já preguei numa igreja de Taba, juro. O irmão disse, irmã, a senhora vem porque a igreja é de Taba. Eu digo, Jesus está lá, ele coube lá. Ele disse, coube, apoio me cabe também. Eu vou ter que entrar lá. Porque quando é pra obra de Deus, a gente faz. E eu creio, eu profetizo. Na próxima vez que eu for convidada aqui, não vai ser assim. A gente vai estar pessoalmente. Você vai ter aqueles microfones de podcast, vai ter uma sala, você vai chamar muitos cantores famosos, vai chamar muitos pregadores famosos, você vai ser um exemplo. Eu profetizo. Porque quando você tem uma visão do reino, o reino tem uma visão para você. Então, tudo tem que começar numa história. Para eu começar, eu tive que fazer um vídeo que não viralizou, que só teve uma curtida. Eu tive que começar de algum jeito. Então, eu digo uma coisa pra você. Por mais que você esteja com pouco seguidor, que você começou com um Instagram novo, não se preocupe não. Mesmo que diminua, não se preocupe não. Já passei por isso também. Quando era só vídeos engraçados, eu ganhava muito. Mas eu disse, não, também preciso postar vídeo pregando, cantando. O negócio começou a diminuir. Só que como a Eliane não é crente de seguidores, a Eliane é crente de falar de Jesus, eu não me preocupei em que vá. A preocupação não é essa. A preocupação é a palavra dele está sendo proclamada e acabou. Então eu digo uma coisa para você, se você continuar com essa visão do reino, essa visão do céu, você vai muito longe. E eu vou ver, eu profetizo, que a gente vai se encontrar e eu vou dizer, mulher, tu lembra daquele dia que a gente gravou, que eu tava com a farda ainda no meu trabalho, tu lembra? Tu lembra que a gente conversou 2 horas? Tu lembra que já dá 2 horas que a gente tá aqui e que a gente dava pra fazer até um culto, mulher. É verdade. A gente vai lembrar disso. Você vai falar naquele dia. Eu cheguei em casa, era pra ter começado de 7, nós começou de 8. Você vai ver, grave tudo que eu faço, as promessas, eu sempre gravo, sempre escrevo. Porque quando acontece, eu olho e digo, ele falou, ele cumpriu. Grave, resiste, porque Deus ele vai te levar muito longe, eu profetizo. Deus ele vai levar você muito longe. Só digo uma coisa a você. Nessa caminhada com Cristo, vai existir pedras, eu não vou mentir pra você, vai existir. Vai existir momentos difíceis, vai existir noites escuras, vai existir. Mas, sobretudo, também vai existir dias de alegria. Vai ter pessoas aqui que você vai dizer assim, nunca imaginei que fulano estaria aqui. E ele vai estar.
Eu nunca imaginei que Ciclano divulgaria um vídeo meu. E ele vai divulgar. Mas não é porque é você que está fazendo, não. É o reino que está levando. Amém? Eu profetizo isso na sua vida. Você é uma pessoa de Deus. A gente vê isso em você. Você é linda. Mas, Liana, de verdade, muito obrigada mesmo. E acho que é isso, né? Acho que a gente falou bem. Qualquer coisa a gente marca outro. Tenta passar 4 horas agora. Meu Deus!